Olá, começando mais um apanhado aí dos melhores momentos da nossa participação lá no Guia dos Curiosos, com o quadro Verdadeiro ou Farsa. E hoje eu vou trazer alguns mistérios que a gente conseguiu solucionar lá no canal do Guia dos Curiosos. Dá uma olhada aí, ó. O primeiro que a gente pesquisou lá no Olá Curiosos é uma suposta descoberta do reino de Atlântida debaixo do mar. Olha que interessante, hein? No começo dessa semana, uma descoberta feita por cientistas lá no Havaí deixou muita gente curiosa. De acordo com o texto acompanhado de uma foto, cientistas teriam descoberto lá no fundo do oceano, lá no Havaí, uma estrada feita com ladrilhos amarelos. E isso seria uma prova de que eles teriam finalmente encontrado a lendária cidade submersa de Atlântida. Mas e aí, hein? Será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, a foto é real, mas a história por trás dela tem um pouco ali de exagero. No comecinho de maio de 2022, a tripulação do navio de exploração Nautilus achou essa curiosa formação a mais de 3.000 metros de profundidade nos montes submersos lá no Havaí. Essa descoberta só foi possível graças ao uso de um veículo operado remotamente. E essa estrada deu margem para que muitas teorias começassem a pipocar na internet, de que a cidade de Atlântida finalmente teria sido encontrada. Mas a verdade por trás dessa estrada aí nem é tão glamurosa. Trata-se de um fenômeno até comum e normal ali na região, devido à enorme quantidade de erupções vulcânicas que tem ali naqueles montes submersos no Havaí. O local que estava sendo estudado pertence a um sítio com pedra vulcânica fraturada, que pode ter essas rachaduras aí quadradinhas que dão a impressão de serem uns azulejos. Em um dos vídeos produzidos lá pela equipe de cientistas, que está fazendo essa missão, é explicado que essas fraturas estão relacionadas ao aquecimento e o resfriamento da Terra, produzindo essas múltiplas erupções na região. Também a gente desmentiu um grande mistério, que é uma casa que estava jorrando sangue por todos os cômodos. A explicação é bem simples. É verdade que uma casa começou a jorrar sangue em todos os cômodos lá em Cambé, no Paraná? Pois é, de acordo com uma reportagem que começou a se espalhar nas redes sociais há poucos dias, uma casa começou a apresentar sinais de paranormalidade lá no interior do Paraná. A casa começou a aparecer com manchas de sangue em todos os cômodos. E é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! Não, calma. As fotos são reais, mas a história não tem nada de paranormal. A explicação é até simples, viu? Quando essa história chegou para mim pela primeira vez, eu lembrei de um caso que eu já chequei em 2008, de uma casa que estaria apresentando esses mesmos sintomas lá em Jundiaí, no interior de São Paulo. Na época eu averiguei que, na verdade, o sangue que estava aparecendo pela casa era da própria proprietária da residência. É que ela tinha varizes e, de vez em quando, algumas daquelas varizes estouravam e o sangue jorrava sem que ela percebesse. A minha suspeita estava correta, porque uma médica que cuida já da família daquela casa acabou descobrindo que o sangue que apareceu pela casa era de um dos moradores da residência. Como um dos moradores lá da casa tem diabetes, o sangue dele demora um pouco mais para coagular. Então qualquer machucadinho é bastante sangue que ele perde. Mas a mesma doutora explicou que já tratou dos curativos desse senhor e que ele não corre nenhum risco. E por falar em explicação, como explicar um céu totalmente verde? Olha só, é verdade que o céu ficou verde lá nos Estados Unidos? Pois é, há poucos dias vários vídeos e fotos foram publicados nas redes sociais mostrando o céu esverdeado pouco antes de uma tempestade. De acordo com o texto que circula junto com essas imagens, o céu teria ficado esverdeado lá no estado da Dakota do Sul, nos Estados Unidos. E é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! No dia 5 de julho de 2022, os céus da cidade de Sioux Falls, lá na Dakota do Sul, nos Estados Unidos, foi palco de um estranho fenômeno. O céu ficou completamente esverdeado. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, a tempestade chegou a ventos de 159 km por hora, deixando cerca de 28 mil moradores locais
sem energia elétrica. Foi a preparação dessa tempestade que fez com que o céu ficasse verde. Em entrevista ao The New York Times, o meteorologista do Escritório de Serviço de Meteorologia de Sioux Falls, Peter Rogers, disse que essas cores incomuns antes e durante uma tempestade às vezes ocorrem dependendo de como a luz bate ali nos cristais de água presentes nas nuvens. Uma explicação semelhante foi dada pelo colega do Peter, o Corey Martin, que ele também é meteorologista lá nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, que as nuvens, geralmente muito carregadas com partículas de água, refletem a luz do sol. E ali perto do pôr do sol, a luz é meio amarelada e quando ela bate nas partículas azuis, acaba virando verde. Quem aí nunca fez aquele trabalho de escola, na aula de artes, misturando o azul com o amarelo para criar o verde, lembra? A gente também relembrou um caso de um fantasma da Lady Di, que teria aparecido numa igreja. É verdade que o fantasma da princesa Lady Di apareceu numa igreja lá na Escócia? Então, aproveitando agora esse clima de Halloween, vou explicar para vocês a verdade sobre isso. Há alguns anos, um sujeito publicou lá no YouTube um vídeo de uma suposta aparição de um fantasma da Lady Di numa igreja lá na Escócia. O vídeo chamou a atenção até de especialistas em paranormalidade, como o Michael Corrin, uma das grandes sumidades do assunto. E aí, hein? Será que a gente está diante de uma aparição mesmo de um fantasma? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, o vídeo é real, mas trata-se apenas de uma ilusão de ótica, juntamente com a sugestão de que aquelas imagens se parecem com a Lady Di. Eu achei um outro vídeo lá no YouTube de outras filmagens feitas nessa mesma igreja e dá pra gente ver esse mesmo mural aí de outro ângulo, com outra iluminação. Dá uma olhada. Olha, aqui nessa colagem eu coloquei a imagem desse suposto fantasma com o vídeo com outra qualidade do mesmo vitral e a representação de um OVNI que apareceu num mural muito antigo. É verdade que arqueólogos italianos descobriram um mural datado de 1300 a.C. e que mostra um disco voador sobrevoando uma cidade? Pois é, essa história começou a circular há poucos dias nas redes sociais e mostra uma foto de um grande mural que seria datado ali de 1300 a.C. e teria sido encontrado em Senorbe, na Itália. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! E olha só que história sensacional! Em primeiro lugar, eu fui buscar por palavras-chave a respeito dessa grande descoberta e só encontrei sites e blogs que copiaram a mesma notícia. Senorbe, lá na Itália, possui vários sítios arqueológicos, vários museus e nenhum desses perfis oficiais dessas entidades falaram sobre o assunto. Que esquisito, né? Através de buscas reversas dessa imagem do mural, eu acabei chegando a uma publicação feita num perfil do Facebook de um sujeito chamado Gabriele Campagnano. Ele é diretor e fundador de um site chamado Z Histórica, em italiano. Lá no perfil do Gabriele no Facebook, eu encontrei essa e outras fotos que foram publicadas em 8 de setembro de 2022. E lá ele diz que esses murais datam do século XIX. Mas aí bastou eu só fazer mais uma busquinha ali rápida na internet para eu descobrir que no dia seguinte a essa publicação, ele postou lá no site dele, chamado Z Histórica, que essas fotos foram feitas com a ajuda de computação gráfica, através de um software de inteligência artificial chamada Midjourney. O Midjourney, para quem não sabe, é um site que usa inteligência artificial para gerar imagens daquilo que você escreve. Então, por exemplo, ele escreveu assim: eu quero um mural antigo mostrando um disco voador sobrevoando uma cidade. E a inteligência artificial transforma isso em imagem. Bom, mas antes de você achar ruim com o Gabriele, porque ele estava criando essas notícias falsas, aí vai uma explicação. Ele deixou bem claro lá no site dele que se tratava de uma brincadeira e que ele queria saber quantas pessoas a mais o seu site ia ter de visitantes se ele começasse a tratar dessas pseudociências, como ufologia, criptozoologia, essas baboseiras aí. E ele descobriu que teve muito mais visita. Ou seja, as pessoas gostam desse tipo de coisa, né? Fazer o quê? Não vai ser dessa vez que vai ter disco voador, não. Que pena, hein? A gente também falou sobre a cidade de Ratanabá, que teria sido descoberta e teria mais de 450 milhões de anos de idade. Essa notícia surgiu nas redes sociais há poucos dias e deixou muita gente curiosa. De acordo com o texto que foi bastante compartilhado,
cientistas teriam descoberto uma cidade soterrada debaixo da Amazônia. E essa civilização teria mais de 450 milhões de anos. Chamada de Ratanabá, essa cidade perdida teria o tamanho mais ou menos ali de São Paulo. E teria tanta riqueza, mas tanta riqueza, que daria para deixar cada brasileiro milionário. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Apesar dessa história fazer bastante sucesso em junho de 2022, ela já tem mais de uma década de vida. É porque ela surgiu da mente de um criador aí bastante conhecido da internet, um cara que inventou o ET Bilu. Você lembra do ET Bilu? Se você não lembra, dá uma procurada na internet que você vai dar muita risada. Busquem conhecimento! Bom, o mesmo inventor dessa história da cidade aí também é dono da teoria da Terra convexa. Bom, logo de cara a gente já pode cravar que essa história é falsa pela idade da suposta cidade. 450 milhões de anos é muita coisa, né? Só para você ter uma ideia, os primeiros hominídeos que povoaram aqui a Terra surgiram entre 2 milhões e 1,5 milhão de anos para cá. Em relação à imagem que foi compartilhada juntamente com essa história, a gente pode encontrar elas em publicações de 2018 e é de outra região. Na verdade, ela é um resquício de uma cidade abandonada mesmo, lá na região de Apiacás, no Mato Grosso. Só que essa cidade aí data da época pré-colonial, entre 500 e 1400 depois de Cristo. E toda essa pesquisa, a pesquisa séria, foi publicada em jornais científicos. Já a pesquisa a respeito dessa cidade de Rabanatá, sei lá como é que fala, ela não está publicada em nenhum local. Ninguém nunca ouviu falar disso e não se sabe detalhes no projeto, nem nada. Então a gente já pode cravar que isso é farsa. Ah, e tem mais, viu? O portal Amazonas, dentre vários outros veículos de imprensa, tentou pesquisar essa história mais a fundo, entrevistou vários especialistas e não encontrou nenhum indício de que essa tal cidade de Rabanatá exista mesmo. E para finalizar esses casos muito misteriosos, teve a história de um cara que ressuscitou lá no Paraná. Ele acordou no necrotério. Qual que é a verdade por trás disso, hein? Descobre aí. Esse vídeo tem menos de 2 minutos de duração e já foi visto milhões de vezes nas redes sociais. Ele mostra um homem aparentemente ressuscitando em um necrotério. E o texto que acompanha essas imagens disse que o caso teria acontecido numa cidade do Pará. E agora, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Olha, o vídeo não foi filmado nem aqui no Brasil e tampouco é verdadeiro. Procurando um pouquinho nas redes sociais, eu descobri que essas cenas foram tiradas de um trailer de uma série russa de humor. A série se chama Olá de Novo e conta a história de um cara que era da máfia e que quando ele resolve dar rumo para sua vida, acaba morrendo, mas aí ele acaba ressuscitando. Em entrevista a um site russo, o médico legista Eduard Tumanov disse que as cenas foram gravadas em Moscou, em 2021, num necrotério de um hospital que estava fechado para obras. Então é isso, espero que você tenha gostado desse apanhado de férias. A gente ainda está descansando um pouco, porque afinal de contas, né, 2022 não foi fácil. Foi muita fake news que a gente teve que desmentir e a gente agora está recarregando as nossas baterias, descansando um pouco, dando um jeito aqui no nosso estúdio e em breve a gente tem novos vídeos, tá? Continua aí no nosso canal, se inscreva e entre lá no e-farsas.com, porque lá não para, todo dia tem uma fake news desmentida ou uma história real que a gente acabou descobrindo que era verdadeira, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!